Olá pessoal, nós estamos no Bate-Papo da Construção e vamos falar sobre sustentabilidade, o item tão importante na construção civil. Eu sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista, e está aqui comigo meus colegas arquitetos, que eu peço agora que se apresentem, por favor. Paula. Boa tarde, meu nome é Paula Malta, sou arquiteta e urbanista e hoje eu trabalho mais especificamente com mosaicos, então a gente vai trazer um assunto bem bacana aí. Legal. Isso. Eu sou Isadora, sou arquiteta e urbanista, sou professora também em Minas Gerais e tenho escritório e estou aqui muito feliz de estar participando de mais um podcast. Obrigado. Meu nome é Fernando Pimenta, sou arquiteto e urbanista também. Já trilhei esse caminho de arquitetura convencional. Estou hoje tentando implantar um pouquinho de bioarquitetura nas construções em geral. E diferente de nós, você tem a formação no Rio. Tenho, nossa, foi muito legal a minha passagem pelo Rio de Janeiro. E aqui em Franca já faz um bom tempo, já é francano, né? Não. Podemos considerar. Fui paulista, nasci em São Paulo, né? Vim criança. Tá. E... Fiz aquele caminho que muita gente fez para fazer cursinho em Ribeirão, ali nos anos 70, ali depois tentei Brasília, tentei São Paulo, caí no Rio, foi legal. Muito legal. E o Podô é interessante também que você teve sempre esse contato com os profissionais, né? Que você trabalhou também junto à prefeitura uma época, né? Então esse contato com o profissional é bem conhecido o Podô no nosso meio nesse sentido. Um dos meus professores lá no Rio, eles falavam assim, se vocês querem atuar, vocês têm que entrar em prefeitura. Prefeitura vocês aprendem um monte de coisa e serve tanto para a parte institucional quanto para a parte particular, né? Dentro da própria prefeitura, chegou um momento que eu fui convidado para o setor de uso do solo, para provar planta, você vai aprendendo código de obra, postura, plano diretor, até que eu saí um pouquinho para o mercado particular, né? E fiquei meio período só, depois fiquei só exclusivo. Larguei a prefeitura, pedi demissão. Tem outro tempo. E agora, Podô, hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade, né? Eu acho assim, na nossa formação de arquitetos e urbanistas, né, faz parte, né? Não é que agora está se falando de sustentabilidade, né? Sempre fez parte da nossa formação, mas de uma visão diferente, né? Mas eu acho assim, a sociedade como um todo está tendo mais consciência de aceitar, né? Então... E a necessidade também, né? Descobriram que é finitos, né, os nossos recursos. Essa consciência aí é meio que necessária, né? Não é bem assim, você faz, senão você se ferra. E tanto o Podô, a Isa... a Paula, né, tem essa experiência assim mais na pele, vamos dizer, né, tanto em termos de cursos, né, e também mão na massa, né? E Podô, você falou, né, você está indo para uma direção nova, né, você quer um trabalho novo, né? E você já está colocando isso em parte, logo a cidade vai até ver isso, né? Sim. Cenas do próximo capítulo, mas... Uma minissérie. Mas tudo bem, é por isso, o podcast é para trazer as novidades. Mas fala aí, você fez curso fora, né? Você procurou outros profissionais e isso está te incomodando e você vai colocando isso em prática. O que me despertou isso foi uma exposição que eu vi no Museu de Arte Moderna do Rio, chamada Arquitetura da Terra, que eu fui na exposição assim, tinha pintura, tinha escultura, tinha as maquetes, as casas, tudo em barro, né? Você vai vendo aquele monte de técnica, eu não tinha noção, assim, a gente sabia que existia taipa, adobe, essas coisas, mas você vê mansões, hospitais, coisas de um nível que a gente, até hoje, isso faz. E que na década de 80, nós não chegamos nisso hoje aqui no Brasil, fora rola normalmente, né? Foi aí que eu despertei e não havia literatura aqui. Você comprava inglês para ficar lá batalhando uma tradução, demorou muito.
10 anos aparecendo os primeiros manuais de solo-cimento, eu fui pegando, estudando, tentando implantar, consegui um naquela época. E tinha até hoje tentando. E importante também, né, que quando a gente pensa, igual você falou, né, solo, né, terra. E hoje nós temos até normas, né? Então é uma construção que atende às normas. Apesar de ter sido assim, lá atrás, quando os portugueses aportaram aqui no descobrimento, não tinha loja de material de construção, não tinha nada. Era terra, era madeira e pedra, não tinha nada para se fazer. Então o cara fazia com o que tinha na mão. Era uma coisa, podia chamar de sustentável, né? Você tinha lá antes disso, você tem uma cidade inteira feita de taipa na Europa, chamada Cartago, era uma cidade fenícia, portuária inteira, está lá até hoje, né? Então, um material de uma duração fantástico, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, como profissional, acho que nós todos, eu ia falar de mim, mas nós todos vivendo, nós temos consciência que está acontecendo um monte de coisa, Sim. Planeta, buraco de ozônio, um monte de coisa está acontecendo assim. E nós temos que pensar o seguinte, você tem que... Nós vivemos assim, nós construímos tradicionalmente concreto, forma, ferragem, nós vivemos isso, eu formei o professor ensinando cálculo, dimensionamento, e um belo dia você fala assim, você descobre, nossa gente, tem outros caminhos, tem outros caminhos. Então assim, se eu chegar para um cliente hoje que eu estou fazendo um projeto, vou fazer de taipa, cara, nossa, é coisa ultrapassada, né? Ninguém ainda, não caiu ainda assim na cabeça do povo, né? E como que você acha que chega nesse caminho, Podô? Isso aí fazendo, né? Você tem que fazer. Franca teve sempre essa resistência. Quando chegou o bloco de cimento, o povo tinha resistência a usar bloco de cimento, achava que esfarelava, não sei o quê. Passou muito tempo, ele penetrou no mercado, hoje é normal, você faz arrimo, faz um monte de coisa. Então teve um monte de coisa assim, que veio que homeopaticamente, né? Então, quando você fala assim, olha, a água, por exemplo, é um recurso finito. Então, se você pegar a água que você está jogando fora da sua máquina de lavar, guardar para você lavar seu quintal, não sei o quê, você não vai gastar X litros, aí você vai economizar tanto de grana por mês, né? Então, o povo, quando você fala em racionalizar tudo, então o cara quer buscar eficiência e tal, de construção, mas muitas construtoras, por exemplo, pensam em sistema para economizar e para ser mais rápido. Obviamente, uns estão nesse caminho de achar essa eficiência em prol da natureza. Quando eu comecei, a gente estava conversando no início, que eu comecei a pesquisar, a gente descobriu que na natureza são retirados tudo que a natureza fornece, nós extraímos 40% só para construção civil e jogamos 60% de lixo, de dejeto. Ontem eu fui pesquisar de novo, fui descobrir que essa matéria que eu li era de 2011. Hoje nós estamos em 75%. Nossa, é muita coisa. Nós tiramos 52 e jogamos 75%. É interessante. Não estamos fazendo dever de casa. Nossa, com certeza. É interessante, né? O impacto da construção civil é altíssimo, né? Exatamente, porque assim, todas as áreas estão pensando, eu vejo, né, na sustentabilidade. Por exemplo, eu já compro só shampoo em barra. Eu não compro mais shampoo líquido porque tem o plástico, né? Toda essa questão. Então, todas as áreas estão pensando nisso, mas a construção civil ainda é a maior poluidora. Mas é interessante então, isso, né? São as pequenas coisas, né? A Paula, né? Ela faz um trabalho muito interessante, que é a questão do mosaico, né? Você poderia explicar para nós, porque vem assim, né? Você pega o que está sobrando ali na construção e transforma em arte, né? Exatamente, né? O mosaico, ele vem... O que é o mosaico, né? O mosaico são as pequenas tesselas, ou tesselas, né? Que são os pedacinhos, né? Que você utiliza de um determinado material
Isso pode ser diversos tipos de materiais. Eu tenho granito, você tem mármore, tudo pedacinhos, né? Aquele mármore que está na marmoraria que vai para caçamba, né? Aquilo já se dá para se transformar no mosaico e reaproveitar. Na construção, já vi mosaicos com tijolos, né? Então, quando você fala, e aí você monta uma figura, eu já vi trabalhos feitos, rostos feitos só com materiais reaproveitados, né? Então, isso a gente chama de upcycling, né? Que você está reaproveitando, dando um novo uso para um material, né? Para aquele material que talvez fosse para o lixo, né? Então, na construção civil, a gente aproveita vários materiais, né? E tem pastilhas, mármores, uma afinidade de coisas, e transformar isso numa obra de arte. Por que não? Né? Você pegar da própria os resíduos, não falo que é o lixo, né? Mas os resíduos da própria construção que está ali, você entrega para um artista e o artista devolve para o cliente, né? Uma obra de arte. Né? E aí você tem, valorizando, né? Você tem um desenho, pode ser um figurativo, então você tem com diversas cores, texturas, tamanhos, então você reutiliza aquilo, né? E dá uma função também, né? Dá que uma função. Mesa. Você pode fazer mesa, pode fazer piso, pode fazer um acabamento no piso, fazer um painel, um hall de entrada, móveis, você pode aplicar isso, um mosaico aplicado em móveis, fazer uma mesa, um tampo de mesa, né? Então dá para uma infinidade de usos, né? E aí, além do você estar reaproveitando, você o que está diminuindo a quantidade que vai para o lixo, né? Para os aterros você vai, né? Lógico, a gente tem que pensar que a quantidade que a construção civil produz, a gente não vai absorver, mas você jogando, pensando nisso, diminui o impacto, com certeza, né? E além de diminuir também o que a gente extrai da natureza, né? A madeira, a árvore que a gente deixou de cortar, né? Você vai reutilizando a madeira, reutilizando o plástico, que você está consumindo, quando você reutiliza o plástico, que aí você tem a diminuição do consumo do petróleo, né? Tem os minerais, ferro, você está diminuindo a mineração, então é um ciclo, né? E aí uma roda que você dá uma travada nela. Aí você falou do plástico, eu lembrei do pneu, né? Que você usa para floreiras, brinquedos para criança. Já vi desde para asfalto, pequenas contenções de terra, 1,5 metro, 2. Já vi para curral, já vi até para casa, maluca. O curso que eu fiz do Michael Reynolds, né, que é sobre construção sustentável, ele faz toda a casa com pneu. Tem pavimentos, né? Aqui em Franca mesmo, hoje eu passei numa casa na frente de uma clínica, o piso é inteirinho emborrachado, feito com pneus. Né? Eu não acho que é resto de borracha. No Tower, o piso deles é totalmente sustentável, que é feito com borracha. Aquilo é o ideal, porque não escorrega, e drena e não escorrega, né? Evita vários acidentes. Ela vira uma placa e quebra um monte de caquinho. Assim. Então, mas aí você está na cidade ali e tal, é fácil de manutenção. Você, além de correr a questão da acessibilidade, da pessoa não evitar de escorregar, né? Então, existe várias formas de estar aproveitando isso, né? Hoje temos também, por exemplo, vários artistas. O que me chama muita atenção é o Vic Muniz. O Vic Muniz é fantástico. E ele tem as obras deles, assim, hoje ele está, a última exposição que ele está fazendo em São Paulo, que eu acho que ele não mora em Nova York, e em São Paulo chama Dinheiro Vivo. O que ele pegou? Ele pegou as cédulas, né, o dinheiro que foi descartado na Casa da Moeda, aqueles cortes errados, e fez obras lindíssimas só com dinheiro. Então, ele pesquisar e Vic Muniz, é fantástica a obra dele, está com uma expressão linda. Tem um olhar diferente. Tem um olhar diferenciado. Essa é a última, né? Então, ele usa também, tem vários trabalho de mosaico, porque o que é? Ele pega o material... É um mosaico, É um mosaico, ele faz com recorte. E é legal, acho que a questão da mão de obra, Podô, ela também é mais fácil, não é? Assim, tem os detalhes, né? Mas assim, você tem que dar treinamento, porque é totalmente diferente, né? Na realidade, o profissional que a gente tem aqui em Franca, em todos os lugares, que chama de pedreiro, né? Na realidade, o cara tinha que chamar de tijoleiro, porque não mexe com pedra. Eu vi em São Tomé,
Eu acompanhei todo um processo de construção de uma casa e conheci um pedreiro. É o cara que tinha uma bancada, onde ele cortava a pedra em ângulos, em pedaços, em encaixes, e fazia toda aquela chamada de cantaria, né, que é o encaixe das pedras. Artista. Então, assim, é um outro profissional, tem que ser treinado perto do que ele faz. A construção sustentável é muito mais simples. Você falou aquele detalhe, né, no início aqui do Brasil, né, eu visitei uma igreja em Ibiraci, aqui pertinho, e o padre estava mostrando lá, é tudo encaixe, não tem prego, quer dizer, não tinha, né, parafuso, prego, então o encaixe, né, da madeira, a perfeição ali, né? Porque é bem rústico, lógico, eles não tinham as ferramentas que nós temos hoje. É uma técnica, se eu não me engano, chama enxaimel. Tem uma igreja em Curitiba, que ela é de procedência ucraniana, que ela é todinha feita também. Então, eu acho que a questão também é de a gente resgatar essa mão de obra. Né, as técnicas utilizadas anteriormente, porque eu acho que industrializou tanto, produziu tanto, porque é imediatista, está perdendo sim esse conceito, né, dessas técnicas antigas, né, da taipa, do encaixe, né. Qual é o marceneiro que vai estudar? Hoje você pega marcenaria, cortar a chapa lá, vem prontinha e tal, mudou, MDF. Né, corta no MDF, corta a laser, né, tem máquinas isso, mas o encaixe mesmo, você pensar isso, qual é a mão de obra? Onde que está essa mão de obra, né? E eu lembrei agora, Paula, um trabalho que você faz também muito legal, falando, né, resgatar isso à mão e tal, que as crianças também podem fazer seu curso, né? Tira do celular. Tira do Desconecta o benefício, diminui a ansiedade. Exatamente. Eu dei uma oficina agora em janeiro, né? Para as crianças, cara, a produtividade deles, a criatividade, fora a arte, né? A estímulo da arte, de estimular a criatividade. Os benefícios da arte são inúmeros. O primeiro delas é tirar, né? Desconectar, né? Ver aquela informação pronta e eles são esponjinhas, eles absorvendo tudo. Daí colocar isso para fora. Né? Então, eu coloco vários tipos de material em cima da mesa e eles trabalharam em cima daquele material. Então, reaproveitou aquele material que estava ali, né? E saiu obras lindíssimas. Quem sabe? Futuros arquitetos. Futuros arquitetos, com certeza. Não, e aí as crianças têm uma imaginação fantástica. Né? Não só crianças, como adultos também. Né? Então, a criança, porque elas são livres, né, de preconceitos, de tanta coisa que a gente coloca, né, na cabeça da gente, eles estão livres, soltos, uma alegria danada. E tudo isso é um pacote tão encaixadinho, sabe? Quando, por exemplo, são várias técnicas de construção que você tem. Sim. Então, por exemplo, o olhar para dentro da cidade, nem sempre você vai ter terra disponível para você fazer um adobe, uma taipa. Sustentável vai depender ali então, você vai ter de vários aspectos, né? Você vai ter né? outra forma de fazer com alvenaria, vai ser alvenaria sim, alvenaria não é sustentável, não pode também criminalizar o cimento e o ferro, eles são parceiros, muita dessas casas, feitas por gente renomada que está nisso, que ajudaram até a fazer como é que chama? A normatização, que tem adobe, tem normatização, e a taipa também tem, eu não lembro o número da norma, mas tem, pegar lá, tem a receita de bolo, como é que você faz, né? Então nós temos assim, usou terra, você vai reduzir temperatura, sua casa não vai ser nem muito fria, nem muito quente, nem no inverno, nem no verão. Você já não vai usar ar-condicionado, você está economizando energia. Se você abrir o grandes vãos, está entrando luz, você está economizando energia, não vai gastar tanta luz assim. Você vai ter luz durante um período maior no tempo, seu dia, né? Então, você tem conforto térmico, você tem que associar com o desenho universal da acessibilidade para você transitar, tem que captar a água da chuva, você tem uma série de... é um pacote, né? Sim, tudo é sustentável. Uma outra questão assim que eu acho importante é que às vezes as pessoas associam sustentabilidade na arquitetura como uma coisa feia. Eu já percebi isso, assim. Mas, esteticamente, como que vai ficar uma casa de barro? Nossa, fica linda.
Tá aí a nossa profissão de como arquiteto de, né, transformar isso. Então, acho legal Galdinhos, falar que mosaicos. tem várias formas de fazer, né? Sem comprometer a estética, né? Exato. Os benefícios são inúmeros, né? Sim. Quando você tem um profissional bem... E assim, tem muitas possibilidades, né? Para fazer estilos diferentes, né? Você insere garrafas dentro para dar um efeito vitral. Você pode fatiar troncos de madeira e colocar na parede, dando uma textura, dando acústica, dando beleza para o ambiente. Eu vi um vitral feito de garrafa de azeite verde, gente. Nossa, é maravilhoso. O cara fez com aquela... Não posso falar a marca, mas fez com aquele que é quadradinho. Então, um do lado do outro, assim... Fez uns painéis. Assim, e o vidro, ele em alta temperatura você derrete e faz a forminha, né? E já vai reaproveitar as possibilidades. Né? Esse detalhe que você falou, Podô, é a região. Né? Conhecer a região que você está, né? Saber os elementos que você tem para que você possa trabalhar a arquitetura. Não tá, né, que você falou assim, não, isso não vale mais. Isso não depende da região, você falou, a terra é básico, mas se você tem a terra... cidade. Agora, se você tem uma propriedade, você tem uma chácara, você tem um sítio, você tem uma fazenda, você vai ter árvore lá, árvore que morreu, você tem o tronco lá, você tem a terra, você tem a água. Muita gente tem as toceiras de bambu que você pode usar também como elemento de telhado, de estrutura e até de vedação, né? Dá uns efeitos lindos, né? A madeira de reflorestamento, a madeira de demolição, a pedra, nossa. É importante mesmo que você falou, Claudinho, de lembrar as pessoas que não é sustentável você tirar a terra lá de outro lugar para levar no seu terreno, né? Então fica inviável, né? Porque aí você tá... porque tem muita gente que me fala, container é sustentável. Não, depende de onde você busca, né? Se ele for fazer um caminho muito longo, pode ser. É a economia circular, né, que a gente chama, né? Você está consumindo as coisas que estão em volta, né? Valorizando as próprias pessoas, né? Os profissionais que estão em volta. Que também é sustentabilidade, que também é sustentabilidade. Quando você pensar no seu bairro, né? Exatamente, porque você não... vamos fugir um pouquinho puxando um gancho aí, né? Porque em vez de você comprar nas grandes redes, não compra numa feira que está o produtor ali direto. Né? Isso é sustentabilidade, né? Valorizar o pequeno o produtor. Né? E ali vai os artistas que produzem as obras também da sua cidade, né? Tem infinidade, valorizar local, né? Exatamente, valorizar o comércio local e assim por diante, né? O material que vai na construção, no revestimento, tem alguma fábrica próxima, qual é a mais próxima, né? Que vai me entregar além do, né? Enfim. Eu posso falar essa questão, aqui nós temos muitas fazendas, né? Próximas. Nossa, muito. Então a pessoa que potencial imenso para fazer. Esse detalhe mesmo, né? Aquela madeira, aquela árvore, né? Caiu um raio ali, detonou a árvore, às mas vezes você pode tirar. Eu estou andando assim na estrada, vejo um monte de madeira aí, minha cabeça já monta. Assim, 3 as pedrinhas já ficam assim, já fica, manda pra mim, manda. Loucura. Botar o desenho animado do Podô, né? Vendo. Né? Eu vejo assim, eu fico olhando, eu vou ficando ansioso, porque tá ali. E muita gente que tem não enxerga, mas sabe? É a falta de informação, né? Que eu acho que é por isso que é importante estar aqui falando sobre isso. Tem que fazer quem for afim, fazer um grupo de pessoas para divulgar isso, né? Sim. E eu quero, assim, nós temos muito aquilo de São Tomé, né? Nós temos que ver para crer, né? Tem que pôr a mão, ou será que a parede de terra esfarela? Vai com água, o que acontece com a taipa? Vai molhar, vai encharcar, vai encher de bolor. Então, tem que fazer uma para o povo entrar e ver. Logo eu vou fazer. Bem logo. Vai ter o laboratório, né? Vai ter. Não só laboratório. Eu vivo nesse setor, assim, numa maior escala hoje, aquela mesma ansiedade gostosa de quando a gente formou, que pegou o primeiro projeto, né? Fazer minha primeira casa, né? Ai, meu Deus, como é que vai ser? Aí eu tô nisso, nossa, gente, 40 e
lá vai fumaça, ano de produção. Já fiz de tudo que você imagina. E nós temos que aproveitar, igual você falou do laboratório, nós temos 3 cursos de áreas aí, né? 2 engenharias e uma arquitetura. Temos universidades com laboratórios da construção civil, né? Por que não explorar mais isso, né? Testar. Esse pessoal que eu fiz o curso, esse eu fiz EAD, né? Mas tem um pessoal que mora lá perto, eles fazem um curso assim da seguinte maneira: vamos construir uma tiny house, 40 metros, é o máximo de uma tiny house. Então eles vão, como é que vão fazer? Vão fazer de pau a pique, metade vão fazer de madeira, teto verde, não sei o quê. Aí tem uns lá, tudo de eucalipto, fura o chão, passa impermeabilizante. Aí os caras, vai um cara lá que é o arquiteto, explica toda a teoria, e tem um pessoal que é contratado, profissional, fazer a parte pesada, né? Aí a moçada que vai fazer os testes de granulometria com a terra. Você tem que fazer, nem toda a terra que dá certo. Sim. Aquela que nós pegamos lá aquela vez, não deu. Eu tô com uma agora que é perfeita, eu vou te mandar a foto, sim. Tem que ter meio a meio ou 40% argila, 60% areia. É o perfeito. Aí você faz o que você quiser com essa terra. Falando em terra, outro elemento muito legal são as tintas, né? Geotintas. Nossa, é muito bacana. Levei no sanatório uma argila meio ocre. Eu vi. Então, explica sanatório pro doce. Não, pessoal, coitado do bate-papo da construção. Sanatório é um nome. Tá todo mundo de louco. O é um V, né? É um ateliê que nós participamos lá na casa do Ivo Indiano. Que é arquiteto. Participa, e outros artistas e arquitetos também participam. Nós colocamos esse nome, que é um lugar onde a gente quebra assim, esse lado exato nosso de construção, de obra, de dia a dia, de projeto, de escritório, que é a correria louca. Aí nós vamos lá pro sanatório. Despertar a loucura. Vai pra lá, mas só fala de arquitetura. A arquitetura não sai do arquiteto de jeito nenhum. Pode fazer, trabalhar de, mas nós falamos laboratório, muito, né? Falamos bem de arquitetura. Quase totalmente. Mas numa outra dimensão, numa outra levada. Porque quem está passando vendo aqui fala sanatório de Hoje tem várias formas. A gente estava falando das tintas, né, das geotintas. Toda tinta é uma têmpera, é um pigmento numa emulsão. Né? Então o que acontece? Você pega uma argila, tritura argila, coa argila, você vai misturar com um pouquinho de água, ou cola branca, ou baba de cacto. Nem todo lugar tem baba de cacto. Então você tem cola branca, sabe? Então você está lá no meio do nada. Eu quero fazer um teto que não seja de madeira. Tem jeito de você fazer uma peça chamada cascade, que é uma peça semicurva, que você modela em loco, lá no meio do nada. Então, você tem que avaliar tudo isso. Né? Exato. Cada lugar é um lugar, cada lugar te fornece um cardápio de materiais para você trabalhar, né? Isso. Olhar a região, né? Onde você está. Cada lugar é uma coisa, é uma levada, é uma terra. Na parte de mosaico é justamente isso, né? A gente tira partido do material, né? Então, o que o material nos está dizendo? O material, ele nos diz o que a própria obra, né? Então, eu tenho uma pedra ali, a gente já vê, já dá para cortar ou não dá para cortar, que tipo de azulejo que eu vou estar utilizando, né? Tem uma artista, 2 artistas de referência. Um primeiro é o Bordalo II, um artista português. E ele utiliza praticamente todo o descarte, vamos falar entre aspas, de plásticos, de pneu e tal, e ele faz esculturas, ele está até aqui no Brasil fazendo várias obras em São Paulo. Então são painéis de animais e tal, muito bacana, bem interessante também. Uma outra artista que utiliza diversos tipos, uma artista turca chamada Deniz Sagdic. E ela também utiliza, já deve ter visto, ela faz uma exposição no aeroporto, ela é turca, no aeroporto da Turquia. Então, quando você chega de pertinho, você vê aquele monte de tampinha encaixada assim. Na hora que você pega a distância, é um rosto,
Aí ela utiliza obras com fios, faz a barba da pessoa com fios, faz o rosto com tampinha, faz com todo tipo de descarte, até da moda, né? De tecido, tudo. É muito interessante. Então, você utiliza desse material, o que ele está fazendo? O que eu posso estar fazendo isso? Né? E transformar isso numa obra de arte. Por que não aplicar nas escolas, né? Com as crianças? Você já fez alguma coisa parecida? Né? E deixar isso registrado, né? E a questão do mosaico é a durabilidade, né? Então, não só, né, fez tudo tal, e aí depois descarta aquela obra, não. A intenção é de dar realmente a durabilidade desse material, né? Eu fiz um trabalho, né, na escola que chama Semente de Arquitetura. E a gente trabalhou a questão do patrimônio histórico. Que legal. Que é outro ponto da sustentabilidade, né? A gente pensar os novos usos, né? Porque fala também, né, em patrimônio, mas ele está ligado à sustentabilidade, né? O que nós vamos fazer com os nossos edifícios aí, né? Precisam de manutenção, né? Precisam de cuidados e novos usos, né? Como ocupar, né? Você voltar ao colégio, né? Você não dá a cadeia, você não vai voltar, né? Mas você vai dar um novo uso, né? Então, toda essa preocupação que nós temos. Dô, gostaria que você fizesse suas considerações para a gente estar encerrando esse módulo de sustentabilidade. É uma preocupação nossa, a gente já falou sobre energias renováveis aqui. Eu queria gente que tivesse essa pegada, fazer um grupo e levar isso adiante. Porque, assim, o planeta vai agradecer, nós vamos evitar tragédias como que nós vimos recentemente aí de deslizamentos, enchentes, tudo. A pessoa vai viver melhor. Eu creio que a consciência hoje da maioria das pessoas é no bolso. Ela quer saber se é mais barato, se é mais caro, se dura, se não dura, né? E com certeza é mais barato, né? Muitíssimo mais barato. Assim, dentro de toda a minha experiência, 90% das pessoas pensam com o bolso. Né? Então é isso. É o custo-benefício. Nós estamos ajudando a natureza, estamos reduzindo o impacto, melhorando a qualidade de vida da pessoa, e ela com certeza vai economizar uma grana. Ótimo. E em breve você vai estar na Unifran falando um pouco, a gente vai divulgar também. É verdade. Você vai detalhar mais. Vamos entrar mais nessas técnicas de construção, Adobe, PowerPix, todas essas técnicas milenares sofreram atualizações tecnológicas, né? Então a coisa está bem, assim, bem legal mesmo. Nós vamos falar Elas disso. se renovaram, né? A gente vai inovação, colocar, né? O convite que não é só... Você tem taipa líquida, você despeja aqui no concreto, você tem PowerPix pré-fabricado, pré-moldado, muito legal. Muito legal. Isa, por favor. Obrigada pelo convite e por mais um podcast. Vamos compartilhar todo mundo com os amigos para a gente poder realizar o sonho do Podô. Inscreva no nosso canal. Paulinha. Muito obrigada a todos, né, pelo convite. Foi muito, me sinto muito honrada, né? Segue a nossa página lá, Malta Mosaico, que é minha empresa lá no Instagram. Né? E aguardo a visita de vocês logo no espaço novo. Nosso ateliê já está com um espaço novo em maio, na Avenida Major Nicásio, 1495. Né? Então, um ponto bem nobre lá. Quiser conversar, bater um papo mais, conhecer meu trabalho, tem uma galeria bem interessante lá. E logo vai estar também com palestra, sim, aí no bate-papo, uma palestra dia 20 divulgar, estaremos lá, né, junto com o Podô até, né, a gente comentando um pouco mais, contando a história do mosaico, né, e a aplicação dos dias de hoje, né, então a gente vai aprofundar um pouco mais aí e montar os workshops, né, sim, aí eu vou estar continuando, então, com esse espaço novo, quero formar mão de obra para mosaico, então vou estar realizando cursos, né? Então, com esse novo espaço, eu tenho a possibilidade de dar cursos de mosaico. Então,
bora lá, Então, malhar a mente, fazendo arte com mosaico. Então é isso, o bate-papo da construção é a casa do profissional, para o profissional, Muito com obrigada. o profissional, para o público, né? Para todos aí que querem informação da construção civil, essa é a nossa função, de arquitetos, profissionais, engenheiros aí, tá falando para o pessoal da importância da construção civil, né? Essas novidades, tecnologia. Continue conosco, como a Isa lembrou, inscreva no nosso canal do Instagram para receber as novidades. Siga a gente no Instagram, Spotify e continue conosco. Obrigado pela participação, um abraço.